Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudações a todos. Gostaria de agradecer a todos vocês aí por tudo que vocês têm feito com relação ao compartilhamento dos nossos vídeos. A nossa meta é realmente fazer chegar a quem precisa conhecimento técnico de qualidade. E nós temos muita gente em todo o Brasil precisando aprender eletricidade, precisando entrar no mercado de trabalho para sustentar as suas famílias. Porque isso acontece aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo onde existe dificuldade para acesso à educação. Então, o nosso trabalho está sendo um trabalho muito bacana e eu conto com a parceria dos nossos assinantes aí para fazer a divulgação desse nosso trabalho. Um outro recado que eu tenho para dar é que vocês podem adquirir os nossos cursos online através do link que está na descrição desse vídeo. Você tem aí o BioLink, que te dá todas as informações a respeito do conteúdo programático, enfim, de qualquer detalhe a respeito do nosso trabalho. Se tem material didático, se não tem, um certificado no final do curso, tudo isso aí vocês vão aproveitar ao longo de um curso online que venham fazer aqui na Ladder Treinamento. E a partir do segundo curso, vocês têm direito a 50% de descontos dos nossos enfim, de qualquer curso que você venha adquirir aqui na Ladder. Nós temos o curso de instrumentação eletrônica, de CLP e de inversores de frequência. E em breve nós vamos ter o curso de instalações elétricas prediais e também o curso de eletrônica. Tá bom, pessoal? Então não vou mais tomar o tempo de vocês. Fiquem com o vídeo e um grande abraço. Então aí, pessoal, vocês estão vendo de que forma que é gerada a energia elétrica através da construção de uma hidrelétrica. Então, uma hidrelétrica é uma obra extremamente grande, vamos dizer assim. É uma obra que às vezes leva 4 anos ou até mais para ser desenvolvida. E você precisa, primeira coisa, construir um grande reservatório de água. Utilizar uma queda de água vinda de um rio e escolher um local apropriado para se fazer, então, um grande reservatório, como vocês estão vendo aí, essa barragem. Vocês podem observar que nessa barragem nós vamos ter aí a espessura desse concreto, né, dessas grandes paredes, bem maior a espessura na parte de baixo do que na parte superior. Isso porque quanto mais profunda quanto maior for a profundidade, mais pressão vai ser exercida. Essa energia potencial da água que está armazenada no reservatório, ela vai se transformar em energia cinética. E aí vocês estão vendo a queda da água já, a energia potencial sendo transformada em energia cinética, água em movimento, é um grande fluxo de água que passa. Esse fluxo de água ele vai passar pelas nossas turbinas, vai fazer com que haja um movimento rotacional do rotor do gerador, e esse movimento rotacional ele vai fazer uma variação de campo magnético próximo das bobinas, que vão realmente receber essa variação e transformar em energia elétrica gerada. Então, para que haja energia elétrica gerada, você tem que ter linhas de força em movimento próximo de bobinas. Como vocês estão vendo aí, o fluxo da água, a potência desse fluxo, quando passa realmente pelo gerador, cria o movimento. O gerador precisa tanto de velocidade quanto de força para adquirir a potência necessária de geração de energia. E vocês vão ver fisicamente a parte interna já do gerador em movimento, e vai acontecer o que? Variação do campo magnético. É sempre assim. Qualquer que seja a forma de energia, se for energia térmica, se é energia gerada por uma hidrelétrica, sempre vai ter no finalzinho variação de campo magnético próximo de bobina para que haja a geração de energia elétrica. Aí vocês estão vendo o gerador propriamente dito, tá? O eixo dele está em movimento rotacional, fazendo com que haja a tal variação de campo magnético próximo das bobinas. Aí no estator vocês estão vendo várias bobinas, no rotor provavelmente você tem alguns ímãs, pode ser ímãs permanentes, né? Passando próximos das bobinas e fazendo a geração de energia. Então, pessoal, agora nós vamos ver um esquema que mostra como é que funciona o sistema de uma hidrelétrica. Primeira coisa, naquele filmezinho que eu mostrei para vocês aí, é o reservatório. Então você tem um reservatório, é criado uma barragem.
a água é represada e aí então você tem uma energia potencial. Reservatório cheio significa energia potencial, energia que tem potencial de ser gerada. Por quê? Lá você tem uma certa altura por onde a água começa a sair e essa água saindo, ela ganha energia cinética na hora que começa a descer pela tubulação. Vocês estão vendo aqui o caminho da água, né, até chegar à nossa casa de forças, ali onde está o gerador. Então ela percorre esse caminho e sai de uma altura razoável e começa a ganhar uma certa velocidade. Então você tem massa sendo deslocada ao longo de um caminho. Então ela ganha velocidade, ganha energia cinética. Toda energia potencial que tem lá na altura do reservatório é transformada em energia cinética. Por isso da preocupação do pessoal, olha, está faltando chuva, os nossos reservatórios estão ficando vazios, a nossa capacidade de fornecimento de energia está sendo mais baixa. Então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que aumentar a tarifa para fazer um controle. Tem a bandeira vermelha que vai fazer com que haja um maior controle, o pessoal vai ter que economizar. Tudo isso, a questão da preocupação com os níveis do reservatório tem a ver com o quê? Com a capacidade de geração de energia, porque se você reduz a energia potencial, reduz o nível do reservatório, você reduz o quê? Energia potencial, que está pronta para se transformar em quê? Em energia cinética. Esse caminho que vai ser percorrido aqui pelo duto, essa quantidade de água que vai passar por aqui, que vai mover o gerador, essa energia vai ser tão maior quanto maior for o nível do nosso reservatório. Se o reservatório está apresentando um nível baixo, o que vai acontecer? Você vai ter uma menor capacidade de gerar energia cinética, é claro. E aí o nosso gerador você vai ter problema de colocar mais de um gerador, 2, 3, 4. A quantidade de geradores que vai ser utilizada vai ser função do nível que você vai ter no seu reservatório. E isso aí vai realmente provocar algumas decisões do tipo, vamos acionar aí a nossa bandeirinha vermelha para ficar um pouco mais cara a energia caso passe de um determinado valor. Bom, então agora a passagem da água vai fazer com que ocorra o quê? O giro do nosso eixo do gerador. E o giro do eixo vai fazer variar o campo magnético em presença das bobinas. Só existe geração de energia se houver campo magnético variável. Campo magnético estático não gera energia elétrica, tá certo? Então, agora nós vamos para uma outra figura aqui que eu vou mostrar, que é justamente a explicação de por que é uma senoide, né? É uma senoide porque existe uma rotação do eixo do gerador, e essa rotação, essas linhas de força que vocês estão vendo aqui, ó, são várias linhas de força, elas estão cortando a nossa espira. Essa espira, ela pode estar em várias posições ao longo do movimento de rotação. Ela pode estar fazendo aqui, ó, 0 graus com as linhas de força. Nesse momento, a quantidade de impacto que você vai ter de uma linha de força no corpo material da espira vai ser bem menor do que se essa espira estiver a 90 graus. Quando a espira está a 90 graus, a probabilidade de impacto da linha de força com o corpo da espira é completamente diferente, é bem maior. Então é nesse momento que você tem o que? O valor máximo da sua senoide. Em 0 graus você tem o valor mínimo da senoide, em 90 você vai ter o valor máximo. Em 180 graus você vai ter aí novamente o valor mínimo, e em 270 graus novamente o valor máximo. Agora, entre 0 graus e 90, esses valores vão variar senoidalmente, ou seja, vão variar de acordo com o seno do ângulo formado
pela espira com as linhas de força. Isso aí é um dado bem interessante para que vocês compreendam por que é uma senoide. Por que o sinal do nosso sistema de transmissão de energia é em forma senoidal. Agora vocês estão vendo aqui o gerador em movimento. Eu coloquei esse filmezinho para vocês verem o gerador em movimento e os ímãs formando aí o campo magnético, né, que vai fazer o que? O corte das espiras que estão cada grupo de espiras na sua posição característica. Detalhe, no corpo físico do nosso gerador, nós vamos ter uma defasagem aqui entre um grupo de bobinas e outro de 120 graus. Isso é bem característico, por quê? Porque nós vamos ter as nossas 3 senoides geradas pelo nosso sistema trifásico, elas vão estar defasadas de 120 graus. Os 120 graus que foram gerados aí entre uma senoide e outra, das fases R, S e T, eles não ocorrem por acaso, eles ocorrem em função da posição geométrica das bobinas dentro do nosso gerador. Então, é bem legal você saber esses detalhes que às vezes passa despercebido ao longo de um curso de engenharia ou ao longo de um curso técnico. Agora nós vamos ver o que tem a ver a senoide com a posição angular do eixo do gerador. Então vamos começar a ver aqui, por exemplo, eu vou voltar aqui, né, no filme. Então você tem aí, nesse pequeno filme, a variação angular do gerador. Você vê uma projeção em branco, que é o seno do ângulo formado pelo valor máximo, né? E a horizontal, que é a nossa referência. Então, à medida que você tem o giro do rotor do gerador, você vai ter o quê? Você vai ter posições angulares diferenciadas se o seno do ângulo vai determinar o valor da amplitude da senoide naquele momento. Vocês estão vendo essa bolinha vermelha que está correndo a senoide? Você pode observar que tem variações de 45 em 45 graus. E cada posição do eixo do gerador, você tem o seno do ângulo correspondente. E esse seno vai gerar o quê? Vai gerar a figura da nossa senoide. Por quê? Entre um ângulo e outro, você vai ter sempre uma variação. Então, essa variação é gradativa e a função que vai determinar a nossa senoide vai ser máximo seno de ômega t mais φ, né? Ou seja, a defasagem fica por fora. Então, você vai ter sempre o valor máximo multiplicado pelo seno do ângulo. Ômega t, o que significa o ômega? O ômega é igual a 2πf. Então, 2πf ômega. T é o tempo que está passando. Então, essa equação é a equação fundamental aí para vocês descobrirem em cada ponto o valor da amplitude correspondente. Agora, nessa outra figura, eu mostro a senoide com um valor eficaz de 127 volts e o detalhe, o valor de pico não vai ser igual aos 127 volts eficazes. Esse valor que é mostrado, 127 VAC, é o valor eficaz da tensão. É o valor, não vou dizer que é o valor médio, porque o valor médio é uma outra forma de cálculo, né? Mas é o valor que uma tensão contínua iria gerar para produzir a mesma potência. Então eles comparam as duas situações. Olha, eu tenho uma senoide, a minha senoide está cheia de altos e baixos aqui, mas qual o valor que eu posso dizer, eu posso comparar com que valor de tensão contínua? Então é feito um cálculo e eles descobrem esse valor de tensão contínua. Então eles dizem, olha, o valor que você pode dizer é o valor de 127 volts, pelos cálculos que nós fizemos. Mas o valor de pico é diferente. Mas como é que eu calculo o valor de pico a partir do valor eficaz? Você vai pegar o valor eficaz, vai multiplicar por raiz de 2, que é 1,414, e vai chegar ao valor de pico, que vai dar aproximadamente 179, alguma coisa. 179,578
exatamente seria o valor máximo da minha senoide. Por que é importante saber o valor máximo? Porque às vezes você precisa colocar determinados componentes no teu circuito e, por exemplo, o capacitor tem tensão de isolação. Se você não souber o valor máximo ao qual aquele capacitor vai estar submetido, mesmo que seja momentaneamente, esse valor pode acontecer e colocar o capacitor em curto. Então, é bem interessante saber que existe um valor máximo, que é o valor eficaz multiplicado pela raiz de 2, que vale 1,414. Então, esses detalhes vocês vão anotando, vão observando, que vai, sim, com certeza vai ser útil aí na vida profissional de vocês. Pessoal, um grande abraço para vocês aí. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.